Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou explicar para vocês sobre as classes gramaticais, tá? Vou apresentar aqui uma atividade de classes gramaticais e vou explicar aqui as situações em que ocorrem, né, as flexões, as transformações que essas palavras podem sofrer, as classes gramaticais. Então, temos aqui várias classes gramaticais e vamos conhecer aqui cada uma dessas classes gramaticais, tá? Lembrando que as classes gramaticais estão dentro do estudo da morfologia, que estuda a forma das palavras. Então, mesmo porque elas mudam de forma, né? Elas sofrem flexões. Sofrer flexão é mudar de forma, tá? São variáveis. As palavras que sofrem flexões são palavras variáveis, tá? São palavras flexionadas, né, que sofrem flexões. As que não sofrem flexões não são as palavras invariáveis, tá? E essas flexões são as transformações na forma da palavra, né? A forma da palavra sofre, a palavra sofre uma transformação na sua forma, né? Ela muda de forma, né? Então, é uma mudança, uma transformação na forma da palavra. Então, a palavra ela pode sofrer flexão de gênero, né? Masculino, feminino, número, singular, plural, tempo, passado, presente, futuro, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, tá? De grau, né? Aumentativo, diminutivo. Então, são flexões que as palavras podem sofrer. Nós vamos conhecer aqui as classes gramaticais, tá? Esse aqui é um exercício, tá? Em que nós temos aqui sugestões de respostas, né? Para a gente marcar a alternativa correta, tá? É um exercício de múltipla escolha, uma atividade de múltipla escolha, que tem várias opções de resposta e você vai escolher a resposta que você achar correta, né? Que você achar melhor, tá? Então, dentre desses conjuntos de respostas, de opções, uma só é a correta, né? E aí você vai ter que marcar ela, tá? Somente uma está correta e as outras estão erradas. Então, você vai ter que escolher qual que você acha que está correta, qual que é a resposta correta, tá? Então, vamos lá, vamos conhecer aqui as classes gramaticais. Então, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar que esclareço, tá? Ative o sininho para receber novidade do canal. E seja membro para receber benefícios exclusivos do canal para membros. E vamos lá, vamos conhecer aqui as classes gramaticais, tá? Aqui nós temos uma atividade, nós temos aqui a palavra. E aqui a questão pede para identificar a classe gramatical que pertence a essa palavra, tá? Temos que identificar qual dessas classes gramaticais pertence a essa palavra, né? Essa palavra aqui pertence a uma classe gramatical. Aí vamos ter que descobrir qual classe gramatical pertence a essa palavra, né? Está dentro de qual classe gramatical? Essa palavra aqui, a palavra nosso. A palavra nosso é o quê? É um artigo? É um substantivo? É um verbo? É um pronome? É um adjetivo? Em qual classe gramatical pertence a palavra nosso, né? Em qual classe gramatical ela se encaixa, né? Ela está dentro, né? Lembrando que uma classe gramatical ela pode se transformar em outra, né? O substantivo pode se transformar em verbo. Exemplo de um verbo que pode se transformar em substantivo: voar. Tá? Voar é um verbo. Quando eu coloco um artigo na frente da palavra voar, ou voar, aí esse ou voar, a palavra voar não é mais verbo, é substantivo. Então, é um exemplo, né? Que as classes gramaticais elas podem se mudar, transformar. Então, uma classe gramatical pode mudar para outra, né? Uma classe gramatical que é um substantivo pode virar um adjetivo, né? Um adjetivo pode virar um verbo. Um pronome pode virar um advérbio, tá? Então, é muito comum o verbo virar substantivo, né? Verbo virar substantivo, adjetivo virar substantivo, né? Que são chamadas de substantivação. Então, uma classe gramatical pode virar outra, né? Uma classe gramatical pode mudar para outra, pode se transformar em outra, tá? Essa transformação de classes gramaticais é muito comum, acontece, né? Uma classe gramatical virar outra classe gramatical, se transformar em outra classe gramatical, né? Então, pode acontecer essa mudança de classe gramatical, de uma classe gramatical se transformar em outra. Isso acontece muito. Então, é a função, tá? Uma classe gramatical então, é uma função. Por exemplo, a função do adjetivo é trazer qualidade, características de um ser, né? Essa é a função do substantivo. A função do verbo
a função do verbo é expressar ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Então, toda palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza é um verbo. A palavra que traz característica e qualidade de um ser é um adjetivo. Então, toda palavra que tem essa função de trazer características, qualidade de um ser é um adjetivo. Tá? E toda palavra que tem a função de dar o nome aos seres é o substantivo. Então, são funções. A palavra que tem a função de dar um nome, de substituir um nome e acompanhar um nome é o pronome. E a palavra que expressa circunstâncias, situações é o advérbio. Então, cada classe gramatical tem sua própria função. E essa mudança de função, porque uma classe gramatical pode se transformar em outra, ela pode mudar para outra, porque é a mudança de função. Né? Ela está numa função e ela pode mudar para outra função. Né? Mudança de funções. Tá? Aqui nós temos aqui a palavra nosso. A palavra nosso é o quê? Tem aqui a palavra, e aí nós temos aqui que identificar a classe gramatical que pertence a essa palavra, tá? Então é uma questão para você descobrir, aqui essa questão pede para identificar, descobrir a classe gramatical que pertence a essa palavra, tá? Essa outra aqui já é o contrário. Essa aqui apresenta a palavra e pede para identificar a classe gramatical que pertence a essa palavra, tá? Descobrir a classe gramatical que pertence a essa palavra. Aqui apresenta a classe gramatical, né? Aqui no caso aqui é numeral, né? Apresenta a classe gramatical e pede para identificar uma palavra, tá? Aqui é o contrário, pede para identificar uma palavra que pertence a essa classe gramatical, tá? Nós vimos aqui outros exercícios anteriores. Aqui a palavra alegre. A palavra alegre é um adjetivo. Aqui é substantivo. Qual palavra é um substantivo? Janela. Janela é um substantivo. Tá? Procurar. Procurar é um verbo. Adjetivo. Adjetivo é inteligente. Né? A palavra que é um adjetivo é inteligente. Tá? Um exemplo. A palavra aqui, outra palavra aqui, a palavra pedra. A palavra pedra é um substantivo. Tá? Substantivo. Pedra é substantivo. A palavra verbo, né? Qual palavra aqui que é um verbo? Temos várias palavras aqui e descobrimos que a palavra que é um verbo é conhecer, tá? Dentro desse conjunto de palavras, nós tivemos que identificar, descobrir qual que é a palavra que pertence à classe gramatical do verbo. Qual palavra que é um verbo? Então, descobrimos que conhecer é uma palavra que pertence ao verbo, né? Descobrimos que a palavra conhecer é um verbo. Outro exemplo aqui, longe. Longe é um advérbio, né? Expressa uma circunstância, né? de lugar. Longe é um verbo, advérbio. Pronome. O pronome é este. Este é um pronome. Tá? Então, aqui são exemplos de classes gramaticais. E aqui a questão está pedindo para identificar uma palavra que é a classe gramatical, né? A questão aqui apresenta a palavra e aqui pede para identificar a classe gramatical que pertence a essa palavra. Então, vamos descobrir. Você acha que é o quê? Na sua opinião, a palavra nosso é o quê? Qual classe gramatical, na sua opinião, qual classe gramatical pertence à palavra nosso? Você acha que ela é o quê? Qual classe que você acha que pertence a essa palavra? Na sua opinião, qual classe gramatical pertence à palavra nosso? Você acha que nosso é artigo? Você acha que nosso é substantivo? Você acha que nosso é verbo? Você acha que nosso é pronome? Você acha que nosso é advérbio? Então vamos lá. Nosso é artigo, nosso não é artigo. Porque artigo é a classe gramatical que define ou indefine o substantivo, né? Que é o a, os, as, né? Uma, uns, umas, né? Traz definição ou indefinição do substantivo. Não tem essa função de definir ou indefinir o substantivo. Então, nosso não é artigo. Nosso substantivo, nosso não é substantivo, porque nosso é uma palavra que não tá dando nome ao ser, né? Então, toda palavra que dá nome ao ser é o substantivo. Nesse caso, nosso não está nessa função, né? Então, nosso não é substantivo. Nosso é um verbo? Não. Nosso não é um verbo porque verbo é uma palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Principalmente ação, né? Então, a palavra nosso, você acha que a palavra nosso está expressando ação?
Na sua opinião, a palavra nosso é expressação? Não, a palavra nosso não é expressação, então nosso não é verbo. Nosso é pronome? Sim, nosso é um pronome possessivo, né? Nosso é um pronome possessivo da primeira pessoa do plural, tá? Nosso é um pronome possessivo da primeira pessoa do plural, então nosso é pronome, tá? Tem aquele filme muito bom que tem a palavra nosso, né? É o Nosso Lar. Nosso Lar, eu sugiro que assista esse filme Nosso Lar. Nosso Lar é um filme muito bom. Apresenta o nosso, né? Então, vamos aqui. No nosso é adjetivo, nosso não é adjetivo, porque adjetivo é a palavra que traz característica e qualidade de um ser. Então, nosso não está na função, nessa função de adjetivo, tá? Então, a palavra nosso, porque adjetivo é a palavra que traz característica e qualidade de um ser. Então, nosso não está nessa função. Então, nosso é um pronome. Essa é a resposta correta, tá? Nosso pronome. Então, aqui temos a palavra aqui, né, essa questão aqui. A questão apresentou a palavra e pediu para identificar uma classe gramatical que pertence a essa palavra. E descobrimos que a palavra nosso é um pronome. Agora, aqui já é o contrário. Aqui a questão apresenta a classe gramatical e pede para identificar a palavra que pertence a essa classe gramatical, no caso aqui o numeral. Então, marque o X na palavra que é o numeral, tá? Numeral o quê? Temos várias palavras aqui, e uma dessas palavras aqui, várias sugestões de respostas, né? Aqui numerado em ordem alfabética, A, B, C, D, E, numerado organizado em uma forma de... organizado organizado em forma alfabética, né? Organização de forma alfabética, tá? Essas sugestões estão organizadas em forma alfabética. E aqui tem essas várias sugestões de resposta, uma delas é a resposta correta. A questão aqui está pedindo para identificar uma palavra, tá? Pedindo para identificar uma palavra que pertence à classe gramatical do numeral, né? Pedindo para descobrir qual classe gramatical numeral. Na sua opinião, qual dessas palavras aqui é um numeral? Qual dessas palavras aqui pertence à classe gramatical do numeral? Tá? Qual dessas aqui é o numeral? 40. 40 é numeral? Sim, 40 é numeral. Tá? A palavra 40 é um numeral. O numeral tem um numeral cardinal, numeral fracionário, né, que é 1/3, 2/5, né, numeral fracionário, numeral múltiplo, que é dobro, triplo, e numeral ordinal, né, que é de ordem, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e numeral de cardinal, que é numerais simples, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E por aí vai. Então, esse aqui é um numeral cardinal. Né? Então, a palavra aqui que é o numeral é 40. Tá? Porta não é numeral, porta é substantivo. Essa é um pronome, ou é artigo, e voar é verbo. Então, a resposta certa é 40. Tá? É o numeral. Tá? Então, vemos aqui, em questões anteriores aqui, a palavra terceiro. A palavra terceiro é um numeral, tá? Aqui, a terceiro é um numeral ordinal, de expressa